Irmãos em Cristo Jesus, aqui quem fala é Levi Maia, do canal Teologia Cristã. Peço mil desculpas pela minha ausência nos últimos 3 meses, porque eu estava enfrentando problemas espirituais, crises existenciais, mas isso vai ficar por outro momento, porque hoje vamos falar sobre como foi a morte dos apóstolos de Jesus. Tá? A gente vai relatar aqui cada um deles no contexto histórico tradicional, ou seja, segundo alguns preceitos da Igreja Católica e da Igreja Protestante também, tá? Ou melhor dizendo, genealogia dos apóstolos, tá? Mas antes de mais nada, inscreva-se no canal, tá? Ative o sininho para receber notificações do vídeo. Deixa o seu like. Olha, deixe, viu, pra sapecar esse like aí, viu? E aí, vamos lá. O primeiro apóstolo que a gente vai falar aqui, não vamos falar em ordem cronológica, vai ser em ordem separada, ok? É o apóstolo João, certo? Quem é o apóstolo João? Já fiz um vídeo sobre quem foi o apóstolo João, um dos apóstolos de Jesus Cristo que morreu em causas naturais, certo? E nesse caso, João ele foi martirizado, não necessariamente martirizado, mas vejamos, velhice, e aos seus 100 anos de idade, no ano de 98 depois de Cristo, tá? Onde ele vivenciou a visão do Apocalipse, ok? A gente vê que o João foi um apóstolo muito importante, na história de Jesus, principalmente em sua relação com o seu irmão Tiago, que a gente vai falar daqui a pouco. Tiago Maior é considerado como um dos apóstolos mais importantes do cristianismo. Então a gente percebe que o apóstolo Tiago, o maior, ele foi martirizado pelo Herodes, ok? Não é o Herodes o grande, mas sim o outro Herodes, ok? Tá? É o neto do Herodes, resumindo. E a gente vê que o Tiago Maior, ele foi martirizado, por acho que decapitação, uma coisa assim. Provavelmente, na Bíblia deixa bem claro sobre isso, a questão em Atos, que fala da morte de Tiago Maior, ok? E lá vamos nós, vamos lá. Outro apóstolo de Jesus que morreu martirizado foi o Tiago Menor. Quem é o Tiago o Menor? Tiago o Menor é o filho de Alfeu, tá? Que seguiu Jesus durante 3 anos e que ele pregou sobre a Ásia Menor, a Ásia Maior, sobre a Grécia também, outros lugares da Ásia provavelmente foi mais pela Ásia, Mesopotâmia ali, pelo Oriente Médio, mas ele foi martirizado por judeus, fanáticos judeus, que acreditavam nas leis de Moisés. Já o Tiago, pelo contrário, ele acreditava na lei de Deus, na lei de Jesus Cristo, que Jesus firmou uma aliança com os homens, ok? Outra coisa, vale ressaltar que o apóstolo Tiago Alfeu, ou Tiago, filho de Alfeu, ele está relatado nos 4 primeiros evangelhos. Então, se você ainda não viu sobre esse personagem bíblico, essa pessoa da Bíblia, é bom você pesquisar um pouquinho sobre ele, beleza? Outro apóstolo de Jesus que foi martirizado é lógico, Pedro. Pedro significa Petras, em grego, significa rocha, A gente sabe que Pedro, ele foi martirizado no ano de 64 depois de Cristo por Nero, beleza? Nero, que é o imperador romano que mandou executar aí o apóstolo Pedro, ok? Como também o apóstolo Paulo, que a gente vai falar daqui a pouco. Pedro, ele foi um dos discípulos principais de Jesus, tanto que Jesus, ele chamou ele de rocha, que sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. Os católicos interpretam dessa forma, que Pedro foi o primeiro papa da Igreja Católica. Mas, no entanto, a gente tem que respeitar
E eu discordo disso, obviamente, mas tá nos relatos da Igreja Católica. Dos relatos da Igreja Protestante, Pedro foi um dos importantíssimos da religião, né, do cristianismo em geral, tanto que ele escreveu a primeira carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, beleza? Outro apóstolo que foi martirizado, já falamos de Tiago, 2 Tiagos, João, Pedro, e agora vamos falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, por que você colocou ele nessa lista? Primeiramente, Paulo foi um dos influenciadores do cristianismo. A gente sabe que Paulo foi importantíssimo na sua filosofia greco-romana, tá? Exatamente. Ele foi influenciado pela filosofia greco-romana da época, tá? Porque a Grécia já tinha estabelecido a sua filosofia ali do ano de bem início do século I depois de Cristo, tá? E Paulo foi importantíssimo para a questão da influência cristã na vida das pessoas, tá certo? Eu vou contar a história do apóstolo Paulo, acho que já contei, né? Já falei a história do apóstolo Paulo, depois eu vou ver. Se eu ainda não fiz a história do apóstolo Paulo, pretendo fazer e lá vamos nós. Outra coisa, vale ressaltar também que Paulo tem seus registros. Sim, já fiz. Tem seus registros, tá? Das cartas dele, das cartas paulinas, que são encontradas pela Ásia Menor, pela Ásia Maior e pela Europa também. Outro apóstolo que foi martirizado foi o apóstolo André, irmão do Pedro. Segundo as tradições católicas, traduções ou estudiosos, vamos dizer assim, estudiosos, teólogos, André foi morto, crucificado em forma de X, tá certo? E foi levado para uma ilha chamada Ilha Santo André, tá certo? Onde André foi martirizado, que é irmão do apóstolo Pedro, tá certo? E a gente vai ver aí que o nosso querido amigo André morreu de uma forma triste, tá certo? Bartolomeu, outro personagem bíblico também que participa da galeria dos apóstolos de Jesus, ele morreu martirizado também. Ele levou um saco de pancadas e jogaram ele no mar, beleza? Eu vou falar aqui bem rápido para o vídeo não ficar tão longo assim, beleza? Então vamos lá. Outro apóstolo de Jesus que também foi martirizado, provavelmente e teoricamente, foi Tomé. A gente já contou sobre a história de Tomé, sobre suas viagens da Ásia Menor, da Grécia, da Pérsia, da Macedônia, e entre outros lugares da Europa também, tá? Mas ele foi martirizado por judeus também, tá? E dentre outras coisas. Eu já falei isso também no vídeo sobre quem foi o apóstolo Tomé, ok? Outro apóstolo que foi martirizado, esse é o pior, Marcos, tá? Marcos, apesar de ele não ser o apóstolo, entre aspas, ele foi martirizado em crucificação, certo? Lembrando que Pedro foi martirizado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser o do Senhor, né? Ele não tinha essa dignidade como Jesus teve. Continuando. Outro apóstolo também que foi martirizado, que vale ressaltar que esse apóstolo, ele é descrito na carta, se eu não me engano, Mateus. Pronto, Mateus. É isso aí, Mateus. Tá martirizado também. Alguns diriam que ele morreu de uma forma natural, né? Que ele teve alguma doença, ou que ele morreu de causas naturais, como foi o apóstolo João. Mas vale ressaltar que provavelmente, por que provavelmente? Porque ainda não tem estudos completos sobre a morte do apóstolo Mateus, tá? Outro apóstolo que também foi martirizado, Judas Tadeu, tá? Judas Tadeu, que é o
apóstolo de Jesus, que escreveu a carta de Judas, tá? E que ele falou da batalha entre o arcanjo Miguel contra Satanás no corpo de Moisés, tá? Ele também foi martirizado no ano de 60 para 70 depois de Cristo, quando Domiciliano começou a governar. Perdão. Tem que ter uma comida aqui. Começou a governar. Se não me engano, foi 80 ou foi 90 depois de Cristo que Domiciliano começou a governar Roma, certo? Porque Roma dominava ainda toda a Europa, toda a Ásia, não toda praticamente, mas a Ásia Menor em partes, ok? Outro apóstolo também, né? Que foi o apóstolo... Ó, já falou de Marcos, Lucas, o médico, não é apóstolo. Esquece, tá? Deixa eu ver o que mais. Judas Iscariote não é apóstolo, porque a gente sabe muito bem que ele se matou. Então, mesmo que ele fosse discípulo de Jesus, ele meio que sucumbiu ao pecado do suicídio e morreu de uma forma terrível, tá? Outro apóstolo de Jesus que morreu martirizado, ó, teve Mateus, Bartolomeu, já falei de Mateus, já falei de Lucas, Marcos, João. Tem outro, porque assim, pelo que eu sei, 2 foram de causas naturais. Felipe, pronto, Felipe, já tinha me esquecido aqui. Desculpa, galera. Desculpa, meus irmãos. Felipe foi martirizado, ou talvez foi, né, levado a causas naturais. Tá? Ainda não sabe, não tem estudos completos comprovando a morte do apóstolo Felipe. Ok? Se algum apóstolo eu deixei de citar, vou contar aqui, ó. Paulo, Pedro, João, Tiago, Mateus, Marcos, Bartolomeu, Judas Tadeu, Simão Zelote! Pronto, Simão Zelote. Esse mesmo. Simão Zelote também foi martirizado. Acho que também. Não, ele não era irmão de Pedro, não. Se eu não me engano, ele teve outro nome, né? Além de ser Simão Zelote, ele era conhecido pela família dos Zelotes, que era o bando de pessoas, os judeus, né, fanáticos, que queriam a libertação de Roma, né? Que estavam querendo ser independentes de Roma, tá? E foi chamado por Jesus. Tá certo? Então, galerinha, esse foi o vídeo, tá, meus irmãos? Espero que vocês tenham gostado. Deus te abençoe e qualquer sugestão, comente aqui nos comentários. Deus te abençoe e até mais.